Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para os meus irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor para os irmãos e irmãs de outra religião e a paz do Senhor para aqueles que não têm uma religião. Deus abençoe, Deus alongue as fronteiras de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouco sobre Moisés, sobre o porquê Moisés não entrou na Terra Prometida? Números 27, 12, para iniciar. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Veja que nesse primeiro versículo fala-se do monte Abarim. E Abarim, em hebraico, quer dizer além, ir adiante, passar, atravessar. E com isso eu entendo que Moisés poderia ter ido muito além na sua trajetória aqui na terra. Ele poderia ter passado adiante, usufruído da terra prometida. Ele poderia ter conquistado mais, tomado posse de muito mais daquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas isso não foi possível. Sabe por quê? Rebeldia. Moisés foi rebelde, foi contumaz. É só nós lembrarmos de Números 20, em que Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, chega à frente da congregação e fala a rocha para que saia água dela. Moisés vai à frente da congregação, fere a rocha 2 vezes. E ainda diz para a congregação que eles são rebeldes. Mas na verdade ele estava sendo rebelde. É por isso que está relatado em 1 Samuel 15, 23, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O crente que anda rebelde aqui nessa terra, que não aceita os processos divinos, que não aceita a correção, que não aceita a disciplina, é como um bruxo, uma bruxa. É um feiticeiro, é um mago. É isso que está dizendo aqui em 1 Samuel 15, 23. Por isso que Moisés não usufrui mais daquilo que Deus tinha para ele na terra. Parte antes do tempo. Sai da terra antes do tempo. Moisés sobe ao monte Abarim, que significa além, prosseguir, ir adiante. Mas ele não vai adiante, ele não prossegue. Por quê? Por causa dele mesmo. Por causa da sua rebeldia. Porque ele foi contumaz. Porque ele não estava aceitando o processo de dor. Porque ele estava resistindo à disciplina, ao aperfeiçoamento, a tudo que ele teria que passar aqui nessa terra. Eu conheci vários pastores e pastoras, ministros, ovelhas, membros, que partiram da terra antes do tempo. Era para eles usufruir mais, tomar posse de mais, ir mais adiante, ir mais além, conquistar mais, mas não puderam. Porque estavam sendo rebeldes, não aceitaram o processo, começaram a brincar com Deus na terra e Deus recolheu. Alguns vão até sem salvação. É perigoso isso daí. Se prestou atenção que Moisés não pôde ouvir de Deus o mesmo que os discípulos ouviram de Jesus em Marcos 4:35. Em Marcos 4:35, Jesus diz para os discípulos: passemos para o outro lado da margem. Vamos para o novo. Vamos conquistar terreno. Vamos conhecer novas pessoas. Vocês vão ter oportunidade de exercer o teu ministério. Vou ensinar vocês a expulsar demônios. Vou dar mais aulas para vocês. Vou trazer experiência para vocês. Moisés não pôde ouvir o mesmo de Deus, dizendo para ele: Moisés, vamos além? Vamos para o outro lado da margem? Vamos entrar na terra prometida, a qual eu prometi a você e ao povo de Israel? Você vai dar pulos de alegria lá? Você vai conquistar? A terra lá é frutífera, Moisés. Tem muitas águas cristalinas, tem muitas frutas. Vamos lá, Moisés, viver o melhor que eu guardei e preservei para a sua vida? Moisés não pôde ouvir isso de Deus, como os discípulos ouviram de Jesus.
Por quê? Porque ele foi rebelde. Ele não estava suportando mais o processo. E Ezequiel 47, nós sabemos que o profeta Ezequiel passa o nível que dá nos seus tornozelos, depois dá nos joelhos, depois nos lombos. Aí Deus diz para ele, agora o rio aqui é profundo, Ezequiel. Mergulha, Ezequiel. Passa nada, Ezequiel. Entra nessas águas. Ezequiel volta para a beiradinha do rio. Ezequiel também não quis ir adiante. Ezequiel também não quis se aprofundar e conhecer o novo de Deus. Você pode prestar atenção aqui nesse texto que Deus está dizendo, olha, está dizendo para Moisés, vê a terra que ele tem dado aos filhos de Israel. Moisés poderia ter olhado para Deus, peraí, o senhor está falando para mim, vê a terra que eu dou aos filhos de Israel e eu estou de fora? Aí Deus diz, sim, você não está incluso. Deus disse para Moisés, você que liderou o povo não vai entrar na terra, só vai entrar quem foi liderado. Você que ensinou o povo, Moisés, não vai entrar na terra, só vai entrar quem aprendeu. Cuidado, você que prega, que louva, que ensina como eu. A voz de Deus está falando para todos nós, eu sei. Cuidado para não pregar, ensinar, doutrinar, ministrar, dirigir, presidir e depois naquele grande dia ficar de fora. Lembra de Mateus 21:30? Eis que publicanos e meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus e vós ficareis de fora. Jesus estava falando isso para os escribas e fariseus, que colocavam jugo no povo. Vocês ensinam, fecham a porta para eles, vocês não entram, não deixam eles entrar, cuidado, vocês vão ficar de fora. E com isso eu aprendo que o maior inimigo nosso não é o diabo, somos nós mesmos. Você se lembra daquele filme da década de 80? Quem é coroa de 53 como eu, ou de 40 e pouco, vai lembrar. Inimigo meu. Preste atenção que o ator desse filme, no final do filme, descobre que o inimigo dele é ele mesmo. Você sabe que Clarice Lispector diz que a maior arte do ser humano é dar um mergulho dentro de si próprio e conhecer a si mesmo. Tem crente que ele procura ficar conhecendo a vida de todo mundo, intimamente, de uma forma bem detalhada, mas ele não procura conhecer a si próprio. Eu não quero ficar conhecendo a vida de ninguém, não. Eu não quero saber de fofoca, de intriga, de fuxico, não. Eu quero conhecer a mim mesmo. Porque se eu não me conhecer a mim mesmo, se eu não dar um mergulho dentro de mim mesmo, me conhecer a mim mesmo, eu vou ser o meu inimigo de ir além nessa terra, de cumprir o meu ministério, de chegar adiante. Colossenses 4,16, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Ei, foque no teu ministério, não na vida das pessoas. Descubra quem você é, porque você mesmo pode impedir você de ir além. Eu mesmo posso me impedir de ir além. E Moisés foi salvo. É um grande herói da fé, mas ele não conseguiu usufruir do melhor de Deus nessa terra. Poderia ter ido além. O que mais que nós aprendemos aqui? Números 27:13. E havendo-a visto, então serás recolhido a seu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. E havendo-a visto, como que deve ter sido difícil para Moisés, hein? Ver aquela terra frutífera, com águas cristalinas, uma terra farta. Eu imagino que os seus olhos ficaram assim, sabe? Cheios. Mas Deus disse, já viu? Já. Mas então agora você se prepara, porque você vai partir. Moisés, você vai morrer. Deus estava dizendo para ele, você vai ver. Então será recolhido, ou seja, você vai morrer. Você vai ir além, sim, Moisés, mas não na horizontal, mas na vertical. Era para você ir mais além na horizontal, aqui nessa terra. Mas já que você foi rebelde, amargurou contra o processo, foi áspero comigo, então você vai ir além sim, mas na vertical, é para cima. Por isso que diz em Provérbios 15:24, o caminho do sábio é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Eu estou falando só do que Moisés poderia usufruir, não estou falando que ele não foi um grande profeta, um grande homem de Deus, não. Só estou falando do que ele poderia usufruir, do que eu e você podemos deixar de usufruir aqui nessa terra por rebeldia.
Deus está dizendo, vê, mas você não vai entrar, você vai ser recolhido, você vai morrer. O que nós aprendemos aqui? Também precisamos começar a aprender a lidar melhor com os nãos de Deus. Lembra de Atos 16? Paulo queria pregar em Bitínia, Jesus disse não. Paulo queria pregar na Macedônia, Jesus disse não. Lembra da mulher Cirofenícia? Ela recebeu 3 nãos de Jesus. Primeiramente, lá em Mateus 15, Jesus não lhe respondeu palavra. Depois, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Depois, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 3 nãos para a mulher Cirofenícia. Porém, ela perseverou e, óbvio, obteve o seu milagre. Paulo perseverou em receber também os nãos de Deus e depois foi pregar na Ásia. O próprio Moisés, em Deuteronômio 3, 25 e 26, ele humildemente pede para Deus, me deixa entrar na terra. Deus diz, não, e não me fale mais desse assunto. Precisamos começar a aprender a lidar melhor também com a rejeição. José foi rejeitado. Precisamos começar a aprender a lidar melhor também com as perdas. Jó perdeu tudo. Precisamos aprender a começar a lidar melhor também com a derrota. Josué foi derrotado em Ai. Precisamos aprender a nos dar melhor com a decepção. Paulo se decepcionou com João Marcos. Precisamos aprender a lidar melhor com as coisas negativas, com as catástrofes, com os vendavais e tormentas que vêm sobre nossas vidas. Mas parece que Moisés, de antemão, já sabia que ia partir, pois ele estava quebrantado, contrito, o espírito dele estava abatido. É só prestar atenção na resposta que ele deu para Deus, quando disse que ele ia partir, em Números 27 e 16. Olha o que ele responde quando Deus fala, vê a terra, mas você vai ser recolhido, ou seja, você vai morrer. Olha a resposta dele para Deus. Ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Que coisa profunda. Deus fala para Moisés, você vai morrer, você não vai estar mais nessa terra mais. Acabou, fim de linha, fim da sua história. Era para Moisés ficar triste, abatido. Começar a chorar, ficar decepcionado, totalmente amargurado. Mas eu levei esse povo. 40 anos liderando esse povo me estressando, me dando dor de cabeça, eu me consumi, foi uma vida inteira aqui no deserto, na liderança, só sofrendo, paulado em cima de mim, porrete comendo, só correção. Eles me injuriaram tanto tempo e fizeram passar raiva. E agora eu vou morrer na praia, Jeová? Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse. Sabe por quê? Moisés mostra que ele está em espírito. Ele vivia em espírito. Eu vou partir, eu cumpri o meu papel. Ainda que eu não vou entrar na terra prometida, ele estava dizendo para si mesmo, eu cumpri o meu papel. E ele se preocupa com o povo. Isso é estar em espírito. O crente que vive em espírito, ele se preocupa com a tua parentela, com o teu povo, com a salvação deles. Por isso que diz em 1 Timóteo 5,8, que aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. Moisés mostra que está em espírito. Eu vou partir, eu estou preparado para partir, Senhor. Mas eu estou preocupado se tem alguém preparado para ficar, para liderar o povo. Moisés mostra que ele está em espírito. Sabe por quê? Moisés sabia que o sucesso sem um sucessor é derrota. Parece que Moisés, naquela época, fez uma viagem e foi lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me aguardando a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Parece até que Moisés fez uma viagem lá em 2 Coríntios 5, 1 e 2. Sabendo, pois, que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos um outro edifício, uma nova casa feita por Deus nos céus. Parece até que ele viajou nesses versículos, porque ele estava preparado para partir, para morrer.
Se Deus falar para você, você vai morrer, você fica assim tão sereno, tá bom. Mas Senhor, levanta um para ficar no meu lugar aqui, para agir nessa área, naquela, a minha família vai ficar. Não, eu não sei, você vai morrer, você vai partir. A gente quer viver, a gente quer ir além, a gente quer conquistar, tem muita coisa para a gente usufruir. Moisés andava em espírito. Por isso que diz em Gálatas 5,16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne combate contra o espírito combate contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas agora vamos ver aqui um detalhe muito importante, um fato muito interessante. Se lá em Deuteronômio 3, 25 e 26, ao invés de Moisés ter sido humilde para pedir para Deus deixar ele entrar na terra, se ele fosse humilde para confessar o teu pecado, né, de rebeldia, dizendo, Senhor, perdoa minha rebeldia, perdoa por ter sido tão áspero com a congregação, perdoa ter sido tão nécio, ignorante, bruto, estúpido, perdoa por ter ferido a rocha, olha, eu fui tão imprudente, me perdoa. Será que se ele tivesse pedido perdão em específico sobre o pecado de rebeldia e não tivesse pedido humildemente para entrar na terra, Deus teria deixado ele entrar na terra? É uma conjectura, eu tenho direito de conjecturar. O pregador tem direito de conjecturar, eu estou imaginando isso. Eu acredito que se ele tivesse confessado o seu pecado especificadamente assim, como eu falei, Deus permitiria ele entrar na terra. Mas está se cumprindo na vida de Moisés o que Davi praticou. Se você for em 2 Samuel 12, Davi pratica pecado de adultério com Batseba. Se você não prestou atenção nisso, eu vou te falar agora. Durante 9 meses, Davi ocultou esse pecado. Davi não o confessou. Davi deixou as coisas continuarem da mesma maneira. Tanto é que você pode ir lá em Salmos 32, 31, está escrito assim, enquanto eu me calava, os meus ossos envelheceram. Ele não confessou o pecado, ficou oculto. E Provérbios 23, 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Moisés fez o mesmo que Davi, cometeu o pecado de rebeldia e não confessou, ficou oculto. Por isso que ele não prosperou. Davi não prosperava, ele disse, enquanto eu me calei os meus ossos, eles se secaram. Deu para você compreender? Estava faltando Moisés declarar, especificar o pecado dele, para a graça de Deus entrar, a misericórdia de Deus entrar. Ele não tinha que ficar pedindo, me deixa entrar na terra. Ele tinha que falar, me perdoa por ter sido rebelde, rude e ferido a rocha. Eu acredito que se ele agisse assim, ele entrava na terra prometida. Sabe o que se cumpriu na vida de Moisés? O que ele mesmo ensinou, o que ele mesmo escreveu. Êxodo 34, 7, que ao culpado não tem por inocente, que visita a maldade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ah, mas você está pregando sobre maldição, pregador? Tô. Existe maldição? Existe. Ah, mas em Gálatas 3,13 está relatado que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, é verdade. Mas você tem que ver como que o cristão recebe isso, ele toma posse, ele pratica, se ele reivindica isso, se ele vive, se ele fecha as brechas. Porque senão a maldição existe. Eu não acredito em maldição. Mas se a maldição não for bem repreendida, se nós não tomarmos posse de que Jesus se fez maldição, a maldição ela existe. Olha aqui a retaliação chegando na vida de Moisés. Sabe o que se cumpriu na vida de Moisés também? Números 32, 23. Eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos achará. O pecado de Moisés achou ele. O pecado de Moisés falou assim, ó, você me cometeu, certo? Você me praticou, então aqui eu estou trazendo a conta. Davi com Batseba também. Depois de 9 meses, nasceu a criança morreu. É consequência de pecado, não confessado. Certo? Aí o que o pecado disse para Davi? Ó, você me praticou, né?
Foi gostoso de praticar, só que estou aqui trazendo a conta. Deu para você compreender? Os nossos familiares, muitas das vezes, vivem sobre uma maldição. Não acontece o pior que nós estamos orando, estão cobertos de oração. Eles têm mais regalia do que aquelas pessoas que estão aí no mundão, sabe? Não tem ninguém que intercede, que ora, entendeu? Eles estão sob uma misericórdia. Mas você quer que eu vou mentir para você que não existe coisas estranhas acontecendo em nossas famílias, porque está faltando eles também se posicionar, aceitar Jesus e fazer uma aliança para quebrar as maldições? Eu estou pregando aqui a verdade, a Bíblia. Não vem teólogo querer me censurar, não. A maldição existe sim. Eu, em nome de Jesus, eu estou em Cristo, a minha família está protegida, mas eles têm que se posicionar também. Eles têm que aceitar Jesus, fazer uma aliança. E para terminar aqui, Números 27, 14. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandamento. Para terminar. Preste atenção na fala de Deus. Fostes rebelde, pretérito passado. Mas Deus está se lembrando do passado desastroso de Moisés. Mas espera aí. Não é o próprio Deus que em Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, que por amor de mim, perdoo todas as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Mas se Deus fala que não lembra dos pecados, por que ele está se lembrando do pecado de Moisés? Por esse detalhe que eu expliquei. Moisés foi humilde para pedir para entrar na terra. Mas o pecado dele estava oculto, estava encoberto. Ele tinha que pedir perdão pelo seu pecado de forma específica. Ele tinha que declarar, ele tinha que falar, ele tinha que jogar para fora. Eu acredito que se ele fizesse isso, ele entrava na terra prometida. Deu para você compreender? Então, que esta mensagem venha fazer parte de nossas vidas. Sabe o que está escrito em Salmos 19, 12? Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu daqueles que são ocultos. Você pede perdão pelos seus pecados da ignorância? Eu peço todo dia. Perdão pelos meus pecados ocultos, pecado da ignorância, pensamentos, atitudes, atos, palavras, gestos, pecados ocultos, tudo. Tem que pedir perdão. A gente erra até passar no sinal vermelho às vezes. Mas não tem ninguém aqui. O demônio está ali anotando. É pecado, qualquer coisa é pecado. Por isso que no final do dia peça perdão pelos seus pecados ocultos e pecados da sua ignorância. Então que essa mensagem fique em nossos corações. Nesse começo de ano, que nós venhamos avançar e além. Que nós não venhamos partir antes do tempo, não. Vamos além, vamos usufruir de tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Mais uma vez, feliz ano novo a todos, independente de uma religião.